Viver sem medo e com tranquilidade, sentir-se bem com a sensação de dever cumprido e poder usufruir do dinheiro, além de ser reconhecido como um exemplo de maturidade e combate ao mal. Ter uma empresa de sucesso com bom desenvolvimento do trabalho, sem perseguições e crescentes resultados na ação de equipe sempre motivada. Ampliar a área de atuação profissional e desenvolver talento em um setor sobre uma nobreza que reforça a dignidade humana e carece de profissionais capacitados para ações, palestras e produções ilimitadas, e também obter mais recursos para dar continuidade a seus sonhos. Paz e tranquilidade têm ocorrido com centenas de pessoas sensíveis que tiveram a lamentável experiência de passar pelo assédio conforme diversas decisões judiciais. São incontáveis os documentos e produções evidenciando a ampliação do desempenho de empresas que dão atenção ao mundo do trabalho para acabar com perseguições e assédio. Chovem as decisões tratando sobre o assédio e as perseguições, o que tende a aumentar após uma publicação que saiu da Convenção 190 da OIT sobre a matéria em 2019, com um claro destaque para essa área. Essa é a sua oportunidade. Otimizar a sua dignidade e a do seu ambiente de trabalho, continuar crescendo e diversificar sua atuação. É o que vou apresentar hoje sobre assédio moral no mundo do trabalho. Dou seguimento aos diversos vídeos que você tem me honrado seguindo, compartilhando, comentando e principalmente interagindo. Todos eles são centrados na dignidade da pessoa humana e assim vamos seguindo juntos. Para demarcar a ambiência que eu sinalizei acima, hoje eu trago a história retirada da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional em um artigo publicado em São Paulo em 2012, cujo título era Prevenção e Combate ao Assédio Moral entre Servidores Públicos do Estado do Ceará. Esse que foi escrito a três mãos por Raquel Câmara, Regina Maciel e Rosimeire Gonçalves. A história central, ela trata da análise de um projeto instituído em 2009 para a prevenção e combate ao assédio moral na administração pública executiva no estado do Ceará. Dentro dessa perspectiva, ele aborda a instalação da primeira comissão setorial de combate ao assédio moral no trabalho para intervir e avaliar a capacitação dos membros. Eles começaram esse projeto piloto em 2009 para 2010. O texto é construído sobre as avaliações em entrevistas aos servidores participantes da formação e aponta as dificuldades de envolvimento, a ampliação do discernimento sobre o que é assédio e a postura a ser adotada. É interessante por ter sido pensado, praticado, analisado e escrito por psicólogas profissionais ligadas ao CNPq e ao LET, que é o Laboratório de Estudos do Trabalho da Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza. E aqui estou, estudando, aprendendo e partilhando com você. Clóvis Renato, um professor, advogado, doutor em Direito, que milita com a efetivação de direitos e a ampliação da dignidade humana. Estou feliz pela ampliação constante de pessoas que, assim como eu, se interessam pela redução do sofrimento das pessoas no mundo, se interessam em percepções equilibradas e sustentáveis, comprovadas aí pelas centenas de likes, compartilhamentos, inscrições e envolvimentos em minha página no Facebook, Instagram e no YouTube. Eu estou em vias de lançamento do curso sobre assédio moral no mundo do trabalho, como eu já havia prometido aqui várias vezes, né? Atualizado para 2020 em uma versão ampliada das palestras que tenho ministrado pelo Brasil e atuação na Organização Internacional do Trabalho em Genebra em 2 conferências.
como foi prometido, eu concluí as gravações em março e serão mais de 10 horas de aula com matérias, traduções exclusivas e jurisprudência brasileira paradigmática e atualizada até 2020. Aviso aqui quando tiver lançado. Esse meu material ele é escasso, talvez por haver uma recorrente negação de questões de valorização humana, de boas notícias e de notícias inspiradoras em ambiente no qual as pessoas costumam supervalorizar o caos. Mas junto com você vou continuando, vejo que é algo mesmo contra-hegemônico. Eu me surpreendi e agradeço pelas centenas de acessos entre Facebook, Instagram e YouTube nos últimos dias. Por hoje já são mais de 5 mil envolvimentos e milhares de minutos crescendo juntos comigo nos vídeos. Obrigado. Como você percebe, apresento noções que vêm de minha formação humana e respeito todas as divergências, sempre querendo aprender e somar. Porque é para subir, vamos subir juntos, né? E para quem quiser descer, pode descer sozinho. E assim vamos ao estudo sobre assédio moral no Ceará. Essa temática do assédio moral aqui no Ceará, ela é muito forte, muito relevante, não só porque é no estado do Ceará, porque nós estamos pretendendo, isso é a parte do curso, trazermos estudos extras, atualizações que independem dessa perspectiva do curso que já está gravado, já está pronto, não é? Ele traz uma noção mais sistemática, mais pontual, para quem realmente quer entender, quer utilizar nos seus materiais, nas suas petições, não é? Não é especificamente para noções gerais, né? Ele é mais aprofundado, ele traz as noções gerais, traz as noções específicas e traz aprofundamentos. Mas aqui, né, ele se agrega a essa perspectiva, né, dessa noção que a gente vai tentar trazer a maior parte dos estados, por exemplo, do Brasil, que estão trabalhando nessa questão do assédio moral, por exemplo. É algo que realmente macula a dignidade da pessoa humana, dificulta a vida das pessoas dentro da coletividade, agora com essas situações ligadas a quarentenas, isolamentos, pandemias, quer dizer, pessoas que estão aí muitas vezes obrigadas a trabalhar, mesmo estando nas situações, por exemplo, de risco, pessoas que têm mais de 60 anos, quer dizer que não está havendo uma preservação em muitos casos. Houve diversas ações de sindicatos nesse período, tem várias decisões liminares, a gente vai até apresentar alguma aqui para você ver que não é o consenso de olhar, se colocar no lugar do outro e tentar evitar o sofrimento, tentar evitar a dor, tentar minorar problemas. Há uma tendência de uma produção que não pode ser refreada ou diminuída em nenhum momento, independentemente das pessoas, né? Houve uma reforma, por exemplo, na legislação trabalhista e trouxe, dizendo, por exemplo, que tanto faz uma despedida individual quanto uma despedida coletiva. Você imagina, será que você acha, você concorda que tanto faz? Algo que, por exemplo, pode afetar em escala milhares de pessoas e algo que só afeta uma pessoa, você acha que para a sociedade é a mesma coisa? E qual será o papel do direito? Não seria ser um instrumento de pacificação social? Não seria ele um elemento para garantir a dignidade da pessoa humana? Essa é uma perspectiva que você tem que pensar aqui comigo. Também foi trazido nessa legislação que essas questões de saúde do trabalhador, por exemplo, a jornada de trabalho não integra a saúde do trabalhador, mas como? Se a pessoa precisa, né, como diz o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A pessoa precisa disso, ela não pode, senão fica igual o filme Tempos Modernos do Chaplin, né? Estruturadamente só vivendo e pensando em função do trabalho. Ao invés de trabalhar para viver, vive para trabalhar e vive em desgastes profundos. Quer dizer, será que não estaria o assédio moral ligado a essas questões? Por isso que hoje nós estamos trazendo um texto de psicólogas, por exemplo. Será que essa pressão estrutural, o assédio estrutural muito recorrente em bancos, a gente vai ver isso no curso, ele não traz essa perspectiva? Será que ele não afeta? Será que ele não degrada? Será que ele, por exemplo, não chega a deixar completamente incapazes certas pessoas que estão já tomando medicamentos ou se utilizando de alcoolismo ou drogadição para irem trabalhar, para suportarem, tentarem fugir da realidade? Quer dizer, a síndrome do sobrevivente, né? Quanto mais tempo
está dentro do trabalho, sempre morrendo de medo de perder o trabalho que tem, se submete a diversas coisas, quer dizer, vive uma constante, né, de trabalhando para viver, não, vivendo para trabalhar. Né, no sentido de que pensa constantemente nisso e tem medo, essa síndrome do medo, de que acha que vai passar fome. Os antigos falavam de 6 medos básicos que as pessoas têm, e eles colocavam basicamente que é o medo à pobreza, é o medo, por exemplo, 6 medos básicos que anulam as condições das pessoas. Isso é bem antigo, até e também mesmo livros que tratam sobre administração, como o livro do Napoleão Hill, ligado a essa questão das lições, né, para o triunfo, para os colegas que estão aqui hoje, eles trazem essa perspectiva e dizem: os 6 medos são medo da pobreza, olha aí, a questão que não pode parar porque só com o trabalho que vai conseguir, não pode parar um minuto. Isso desgasta, né, desgasta energia. Então, o medo da pobreza, o medo da questão da morte, o medo, olha a questão, tudo a gente vai centrar aqui, ó, o medo da pobreza, medo da morte, medo de perder alguém que ama. Não é isso? Olha aí as situações dos pais, mães, avós, e a pessoa se vê obrigada, por exemplo, a estar trabalhando. Né? Então, medo da pobreza quer dizer medo de perder o emprego, ficar pobre, passar necessidade. Medo da morte, ou seja, o dilema de ir trabalhar, adoecer e morrer e não pode deixar. Então, outro, medo de perder alguém que ama. Né? Interessante, né? Terceiro medo. Depois ele coloca essa perspectiva de medo da doença, né? Quer dizer, o medo foi muito presente, medo da doença, medo da velhice. E aí agora estão passando aí vídeos no WhatsApp dizendo que passa o camburão, que eu tinha antigamente aqui no Ceará chamava assim, passa o carro de pegar a velha, até o pessoal ri, mas veja, até a noção de considerar mesmo no humor o idoso, né? A dificuldade, né? O medo da velhice. Por quê? Porque há todo esse desprezo à velhice, há esse acosso à velhice, ao invés de haver um respeito à velhice, né? E o último medo para eles é o medo da crítica. Então é pobreza, morte, perder alguém que ama, doença, velhice e medo da crítica. Então, quantos, por exemplo, quando vê os colegas de trabalho indo trabalhar, diz: por que você não? Diz: porque aquele ali não quer nada. A questão do bullying. Já pensou as situações de estresse constante? O pessoal que está trabalhando na saúde nesse momento, quer dizer, não tem pessoal no quantitativo adequado para atender uma demanda muito grande, quer dizer, contratação de pessoas, e grande parte das empresas não estão contratando. Elas estão só sobrecarregando as pessoas. Então, quer dizer, são situações que emergem, que têm que ser discutidas, porque você pode perder permanentemente uma vida, perder uma vida por ter tratado indignamente a uma pessoa. Então, são situações que com certeza nesse momento elas estão borbulhando. Por quê? Porque aqui, por exemplo, na parte da iniciativa privada, pode se despedir sem justa causa. Então, em situações já pensou, você diz: olha, não pode parar, essa área tal não pode parar. Não pode parar, mas se a pessoa não tiver condições, como eu disse, e se ela estiver na área de risco? Quer dizer, ter que ter diversas ações no Brasil inteiro para imporem ao serviço público e à iniciativa privada que cumpram as normas da Organização Mundial de Saúde, que cumpram o que está sendo dito pelo próprio Ministério da Saúde, que cumpram o que está sendo dito pelos próprios governadores e prefeitos dos estados, que acabem com essa contradição, no sentido de que cumpram, por exemplo, respeitando pessoas que estão grávidas, pessoas que têm problemas pulmonares, pessoas que são idosas. Por quê? Porque são mais passíveis de pegar, por exemplo, essa enfermidade. Mas, no entanto, por questão da saúde, por exemplo, nesse caso aqui, não são liberadas. Quer dizer, há uma pressão estrutural. Quem é que está olhando para isso? Quem é que está pensando nisso agora? E realmente quem é que está parabenizando o pessoal da saúde? Quem é que está parabenizando decisões judiciais, atuação sindical nessa defesa nesse momento? Né? Então, é importante. Se não tivesse essa decisão, essas pessoas estariam aí correndo os maiores riscos e aquilo podendo ser potencializado. E se não tivesse as entidades, por exemplo, para entrar com essas ações, com essa representação ampla, como é que poderia haver essa defesa? O judiciário que tende à inércia, que é um princípio dele, como é que ele ia se manifestar? Ou seja, se houvesse uma percepção
no contexto, por exemplo, do serviço público, da iniciativa privada, do equilíbrio, tomando decisões serenas, não deixando de atender, por exemplo, diante dessa questão do munus público que tem, por exemplo, essas áreas, né, como a saúde, como a alimentação, a parte de medicamentos, né? São segmentos que nesse momento, como diz um pastor aí que tem, eu vejo algumas coisas hilárias, né? Ele tem uma frase que ele diz: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, a nível de movimento capital, quer dizer, os laboratórios estão vendendo muito, as farmácias estão ampliando, os supermercados estão vendendo muito, os mercados, quer dizer, enquanto tem essa perspectiva de insumos, a movimentação de cargas ainda nesse período, não é? Então, os próprios hospitais, clínicas, dentro das lógicas de tratamento, de exames, tem muitos segmentos que estão a todo vapor pela necessidade, pela situação, né? Tem inclusive setores que, coisas que um preço chegava a R$5, hoje está a R$150. Então, quer dizer, se houvesse uma percepção de dignidade, né, prévia, não precisaria, por exemplo, que entidades entrassem com ações contra empresas ou contra o poder público, contra o próprio poder público, para dizer que pessoas que estão nas áreas de risco, que têm mais de 60 anos de idade, que trabalham, não podem trabalhar nesse período. Por quê? Porque estão nessa camada que pode ser muito mais afetada com um risco de estar naqueles 5% piores, né, para as pessoas. Então, quer dizer, há essa necessidade constante de discutir direitos humanos, há essa necessidade constante de enxergar o ser humano dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de um sistema em que a pessoa só se pensa em 3 pilares, né, pensa em ganhar, né, usufruir, mas para usufruir de algum bem, para consumir, ela precisa de dinheiro, e para ter o dinheiro ela precisa do trabalho. Então ela vive nessa trabalho, dinheiro e consumo, ou consumo, dinheiro e trabalho, dentro de uma perspectiva muito instigante, muito preocupante para ela, vivendo o que a gente falou aqui da síndrome do sobrevivente. E muitas questões até saíram nos decretos, coisas que a gente começou a pensar, dizendo que, por exemplo, se a pessoa pegar uma doença dentro desse problema, não pode ser considerada doença ocupacional. Mas como não pode ser doença ocupacional se ela está tratando aquilo e pegou dentro do trabalho essa perspectiva? Então a gente realmente tem que ter equilíbrio para olhar. Não é realmente como eu vi uma colega que ela é uma gestora municipal, uma prefeita, eu vi rapidamente a declaração dela perfeita, né? Ela dizendo que não pode usar esse momento para as questões de política, no sentido de política, ao invés de ser política pública, de ser a questão pessoal de eleições, né? Apesar disso estar no cenário, mas hoje não é a evidência. Temos que primeiro preservar as vidas, né? E dentro das exceções, nesse caso de quem está trabalhando os segmentos que estão funcionando, tentar respeitar ao máximo a dignidade dessas pessoas. E uma das questões é evitar assédio moral estrutural, evitar assédio moral vertical, evitar assédio moral até do poder público, contra, por exemplo, colocar pessoas em risco. Então esse é um momento interessante, não é uma discussão política ou partidária, é uma discussão exatamente de dignidade da pessoa humana. É uma questão de observância, de coerência do que está sendo dito. E de realmente, se as pessoas, muitas delas estão em pânico, e se você tem exatamente trabalhadores nos segmentos que tem que estar trabalhando, e estão trabalhando muito, parabéns a esses setores, somos gratos a vocês. Um grande rasgo de esperança que tem a ver com o trabalho de vocês, especialmente as pessoas que estão na saúde, alimentação, não é? Essa parte de energia, como é que nós estaremos aqui? Quer dizer, quantos setores estão funcionando? Muitos setores, né? Então essas pessoas, mesmo assim, tem que haver o quê? O respeito. O respeito, por exemplo, às pessoas que, porventura, conforme a Organização Mundial de Saúde, conforme o próprio Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, os decretos estaduais, as normas de exceção, por exemplo, estão ditas como pessoas que são de alto risco. Então essas pessoas, por exemplo, não deveriam estar trabalhando. Então essa conversa aqui nossa hoje, ela tem muito a ver com
diálogo, de percepção. Isso está acontecendo. E por que está acontecendo? Né? De novo, por que que pessoas que estão na faixa de risco tem que entrar, o sindicato, por exemplo, entrar com ação para obrigar as empresas e ao serviço público a cumprirem o que as normas públicas mundiais, né, internacionais e nacionais e estaduais e municipais falam sobre a própria saúde. Então, respeitar a saúde dentro da saúde, né? Respeitar essas questões das pessoas de risco nas zonas de pessoas que porventura estão passando por essa situação, pessoas que trabalham com mais de 60 anos, pessoas que já têm problemas pulmonares, e que isso não represente ser despedido do emprego, que seja uma consciência que venha partindo do gestor, seja ele da iniciativa privada, seja ele do serviço público. Então, por que a gente está levantando isso? Exatamente para não ir nem para A nem para B a nível de quem está gerindo. Quem está gerindo que tome sua posição. Mas a nível de quem está gerindo, eu falo a nível de governo, né? De Estado, município e União. A gente está falando aqui do gestor em si, a pessoa que gere, né? Ela ter a sensibilidade e evitar, por exemplo, estruturalmente impor a pessoas de risco obrigações que para elas não só são caras, não tem preço, quer dizer, obrigações que podem gerar nelas um dano que é irreparável. Por exemplo, um adoecimento com a dificuldade de atendimento, com a sobrecarga da área de saúde e com a consequente morte ou ter algum tipo de invalidez permanente. Quer dizer, logicamente que essas pessoas estão morrendo de medo, né? Mas estão tendo que ir trabalhar. E parabéns aos sindicatos que estão entrando com essas ações. Nós tivemos a oportunidade de manejar essas ações, por exemplo, em algumas entidades que nós trabalhamos, principalmente em São Paulo. Atendemos a mais de 65 municípios, principalmente na região de Campinas, São José do Rio Preto e vários outros, além da segunda região, 15ª e segunda, dentro dessa perspectiva que atuamos nessa defesa. E temos decisões, e é nesse sentido que a gente vai apresentar aqui esses impactos que foram analisados pelo grupo do LET, né, pelas psicólogas. Quer dizer, exatamente só esse toque, né, esse toque é a provocação que o artigo faz, né, que houve uma dificuldade das pessoas perceberem. Então, muitas vezes eu não estou dizendo aqui que o gestor A, B ou C, o governo, a União, o Estado, o município, ou o diretor de determinado hospital, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, ele é ruim. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é que muitas vezes ele não percebe o que está fazendo. Então, trabalhar o assédio moral, que era reconhecido, inclusive, tido na OIT como risco invisível, muitas vezes ele é invisibilizado não propositalmente. É uma incompreensão, como nós estamos sempre repetindo, que perguntaram ao Dalai Lama qual era, se ele poderia resumir em uma palavra os maiores problemas da humanidade. E ele diz, resumo simples, pois diga a palavra, ele disse ignorância. É a ignorância no sentido de não saber e não querer saber, ou a pior ignorância que tem, que é a ignorância da pessoa que entende errado a natureza das coisas e fica replicando aquilo como se fosse a verdade. E é dentro desse sentido que a gente está trazendo isso, mostrar para os gestores, para que você que está ouvindo, que está pensando, seja um ente multiplicador. Não caia nessa de ficar entre A é bom, A é ruim, A é bom, A é ruim. Não, nós somos todos seres humanos. E como seres humanos nós temos esses 6 medos que nós falamos. Muito comum isso, como diziam os antigos. Medo da pobreza, medo da morte, medo de perder alguém que nós amamos, medo da doença, medo da velhice e medo da crítica. Isso está acontecendo. Então a gente tem que trabalhar com o outro em pé de igualdade, como alguém que tem contrários, que tem dificuldades, e trabalhar para também superar essa questão da campanha e observar para a humanidade, para a dignidade da pessoa humana e tentar mostrar que a compreensão que está tendo ou que está sendo apresentada em muitos momentos, ela é equivocada. E que as pessoas tenham a maturidade de vencer
os seus medos e avançarem no nível da dignidade, do progresso humano, da evolução, nessa lógica de emancipação. Seja a pessoa que está trabalhando lá na base, seja o gerente, seja o gestor, seja o chefe, seja o governador, o prefeito ou o presidente, todos somos seres humanos. E dentro dessa nossa humanidade tem coisas que nós não compreendemos adequadamente. Eu vi uma palestra muito interessante de um jovem, até um comentário também sobre a palestra, ele falando que o Trump, nos Estados Unidos, com todas as suas dificuldades, ele acabou tomando medidas mais de austeridade depois que o próprio amigo dele chegou a falecer. Então quer dizer, o que aconteceu? É porque ele era ruim? Não, é porque ele estava compreendendo errado. E ele começa a ter que engolir alguns sapos e tomar algumas atitudes. Ou seja, que nosso canal não tem uma perspectiva político-partidária, ela tem uma perspectiva humana e humanitária. Então olhar o ser humano como humano. Quem for ler lá a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho sobre assédio moral, vai ver inclusive que lá tem a parte de tratar o assediado e tratar o assediador, para que ele, por exemplo, às vezes que ele vença as incompreensões e que ele não fique extirpado, condenado permanentemente a ficar fora do mercado de trabalho porque praticou isso. É uma lógica cristã no sentido de que, humana, no sentido iluminada, no sentido de que vai e não peques mais. Então aqui é o seguinte, errou, compreende o erro, conserta o erro e começa a deixar de errar, partindo dessa consciência, dessa compreensão, dessa atenção, deixar de fazer e aí sim se legitimar, aí sim conseguir, como diziam os filósofos, como Platão falava que Sócrates tinha dito lá na República, né, no livro A República de Platão, e ele fala exatamente dessa perspectiva, né, da meritocracia, de conseguir, se tem um desejo de poder nesse momento tão crítico, que ele seja conseguido, que ele seja obtido pelo mérito, pelo êxito moral, pela dignidade que irradie, pela postura de austeridade, de equilíbrio, de serenidade nas questões mais difíceis. É como diz tem um filme interessante que você deve ter visto, se não viu é importante ver, por exemplo, aquela questão até do gladiador, que tem uma hora que eles sabem que do outro lado da porta tem diversos, talvez centenas de soldados romanos para atacá-los. E os gladiadores se juntam e uma coisa que eles dizem é isso: se nós estivermos juntos, venha o que vier, nós temos grande possibilidade de vencer. Mas se a gente se separar, a gente já perdeu só por se separar. E realmente, às vezes é a pior coisa que tem, é o fogo amigo. Começa a se matar uns entre os outros, Então vamos nos realinhar a nível de moral, de humanidade, de dignidade, seguir parâmetros mundiais juntos para sermos melhores. Saiu inclusive uma notícia sobre essa questão do vírus, que tinha uma pesquisadora, uma médica pesquisadora ligada a essa parte de questões pulmonares, E dentro dessa perspectiva ela viu que tinha um problema que gerava com a corrente sanguínea e estava usando determinado medicamento. Já pensou, se ela conseguir isso, que isso seja, como a gente já falou, entregar o Gold Data, ligado aí às Nações Unidas, que seja replicado no mundo inteiro. E outros que estão tentando uma vacina em Israel. Que legal ter esse diálogo, que legal, que bom, no sentido de que positivo estarem todas essas coisas dialogando e a gente poder ter canais de diálogo, como a gente já apresentou na semana próxima passada, vários vídeos sobre os sistemas da ONU de diálogo para se saber como é que está funcionando direto, como é que está o diálogo, como é que está a análise do que está acontecendo com o mundo inteiro. Então vamos, para os que gostam do poder, para os que querem essa perspectiva do poder, vamos buscar pelo mérito. Vamos buscar a legitimação pelo mérito no sentido de valorizar a dignidade da pessoa humana, reduzir o sofrimento e ampliar o máximo possível políticas públicas dignificadoras. Assim se estabelece sim uma geração que por mérito se estabelece.
E aí vamos, para a gente já concluir essa conversa de hoje, pontuar um pouco do artigo das psicólogas, que a gente fez aqui a provocação para a sua leitura, e dentro dessa lógica para a gente partir para o próximo momento das nossas vidas. Com relação ao estudo aqui que foi feito pelo Núcleo de Psicologia do LED, é importante que tem vários depoimentos e eles começam pela definição, né? A definição de assédio moral, que norteou os trabalhos das comissões e consta do Manual de Prevenção e Combate ao Assédio Moral na Administração Pública, uma publicação aqui do Ceará de 2010, exatamente vai trazer a definição dizendo que assédio moral é qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Traz um texto de Irigoyen, né? E diz que as condutas abusivas são consideradas indesejáveis pela vítima e envolvem situações em que a mesma tem dificuldades para se defender. O intuito é levar à desestabilização psíquica ou ao afastamento da vítima do local de trabalho. E aí dentro das pesquisas eles viram sentimentos negativos, dizendo que no discurso dos sujeitos, né, dos servidores, percebe-se a coexistência de sentimentos positivos e negativos relacionados ao desenvolvimento do projeto, assim como a atuação eficiente por parte dos integrantes do grupo. Os sentimentos negativos, eles se relacionam, conforme a pesquisa aí, à dificuldade de conciliar as atividades desempenhadas como membro dessa comissão e também como servidor público, havendo aí uma superposição de papéis que impede o andamento das atividades no tempo previsto. Eles, revisando os estudos aí sobre as transformações do trabalho dos servidores públicos frente à reestruturação produtivista, né? Eles afirmam que o trabalho em vários setores estatais foi intensificado e que as exigências impostas aos trabalhadores não foram acompanhadas de mudanças nas condições de trabalho. Pelo contrário, as condições permanecem as mesmas ou piores, o que pode explicar em parte o sentimento de que o comprometimento pessoal não foi igual para todos os participantes devido à carga de trabalho a cumprir, como mostra um trecho de um discurso que eles colocaram aí nas entrevistas, né? E aí diz que os pequenos problemas que a gente pôde encontrar, o servidor disse, nesse período em que a coisa já está bem resolvida, é que essa questão do engajamento da equipe, da disponibilidade do tempo para que a gente realmente dê uma importância maior ao trabalho, até porque você é absolvido em outras atividades e aí no momento em que chega para a gente sentar para fazer esse trabalho, aí realmente alguns não dão prioridade, mas isso já foi conversado e a gente já se conscientizou de que tem que priorizar. Então, eu acho que já está praticamente resolvido. Veja as dificuldades, como a gente falou, é assédio moral visto como risco invisível, uma cereja de bolo, né? Há um certo ceticismo referente ao processo de investigação do assédio moral e ao trabalho dessa comissão do Estado, e também surgiu como um sentimento negativo, principalmente em decorrência da existência de relações interpessoais desiguais, que são baseadas no grau de parentesco e na amizade, e não apenas na competência dos trabalhadores. Disse exatamente que o grupo permaneceu receoso durante o ano, pois nós conhecemos o grau de parentesco de cada um, o trabalho que dá em fazer uma investigação e no final de ser arquivado por conta das características do corpo funcional da secretaria, por causa do parentesco e amizade entre as pessoas, as dificuldades, né, até pensar a nível de teorias da administração pública, né? Essa questão reflete um aspecto específico das instituições públicas, onde os cargos e as benesses dependem dos relacionamentos mantidos dentro e fora da organização, como observou aí uma das pesquisadoras em seu estudo sobre a instituição federal, né, que era outro caso que está colocado aí no artigo. Essa falta de engajamento da equipe, a inexperiência por parte de alguns membros e o pouco tempo disponível para a comissão foram fatores relatados como empecilhos para o desenvolvimento do trabalho. Dentro dos sentimentos positivos, na entrevista, eles observaram relatos semelhantes a respeito do comprometimento e do interesse do grupo
em favorecer a prevenção e o combate a casos de assédio moral nas unidades da Secretaria, propiciando melhores condições de trabalho aos funcionários, além de um consentimento quanto ao bom relacionamento e à integração entre os membros, e isso ficou tudo evidenciado nas falas, ou das falas dos servidores depois do trabalho. Diz que é um grupo de pessoas de muita responsabilidade, muita ética. Então é um grupo com comprometimento para que a comissão dê certo, para que o trabalho seja desenvolvido, para que a gente possa atingir a meta que a Secretaria pretende. Diz o servidor que ele acha que isso é unânime. Todos querem que, se realmente existe esse tipo de ato, a gente quer que a coisa seja corrigida. E se for detectada assédio moral, alguma irregularidade em relação ao bom funcionamento, realmente a gente vai em busca para que a coisa seja resolvida. Na verdade, diz o servidor, existe um compromisso da comissão que vai levar à frente para que possa excluir do meio da administração aquelas pessoas que não se conscientizam o quanto o assédio moral faz mal e atrapalha o bom desempenho de cada um. Dentro da pesquisa aí das professoras, diz que a atuação da chefia foi relatada como um fator que pode proporcionar um ambiente de trabalho saudável. Caso contemple o funcionário de maneira mais humana, como uma pessoa que atua com uma população de alto risco, procurando dialogar com ele a respeito do seu desempenho no trabalho e suas atitudes, e orientando quando for necessário, antes de se precipitar e tomar alguma decisão que possa causar sofrimento psíquico no servidor, como uma possível transferência. Tem um trecho dentro da pesquisa que delimita essa conclusão das pesquisadoras. Ele diz que antes que o chefe se precipite a fazer uma avaliação apressada do funcionário, ele pondere com mais tranquilidade todo esse aspecto de desempenho dele, ele como pessoa passe a conversar mais com o funcionário. É interessante as perspectivas. E eles dizem que nota-se a importância dada à forma de liderança dos gerentes na ocorrência do assédio. Elas citam teóricos que apontam que o estilo de liderança ele pode ser um fator gatilho na ocorrência do assédio, mostrando que líderes mais comunicativos e emocionalmente envolvidos com os subordinados levam a uma maior incidência de assédio moral no trabalho. Desculpa, uma menor incidência, né? Eles dizem que encontram relações negativas entre a ocorrência de assédio e um estilo de liderança voltado para a resolução dos problemas, quando comparado a estilos autoritários e de esquiva dos problemas. Quer dizer, tem que haver um envolvimento. A relação de funcionários e a população atendida durante as entrevistas, o relacionamento entre os servidores públicos e a população atendida pela secretaria, ele foi mencionado como um aspecto do trabalho dos funcionários que precisa ser analisado e investigado, visto que eles lidam com a população em situação de vulnerabilidade social ou em situação de risco pessoal e social, o que gera às vezes uma sensação de impotência e falta de preparo para atender às demandas existentes e amenizar o conflito ou os conflitos emergentes. Eles dizem que é preciso favorecer melhores condições de trabalho, evitando confrontos servidores-usuários, a fim de diminuir os conflitos que possam ocorrer entre chefia e subordinado e entre subordinados, visto que o ambiente de trabalho é permeado pelas dificuldades provenientes da população atendida. Nesse contexto, foi mencionada a necessidade de funcionários capacitados para atuar com os usuários, assim como os funcionários podem prestar um serviço mais eficaz e humano se eles próprios, como é que pode? Se eles próprios não são assistidos de forma adequada. Se o ambiente de trabalho não favorece condições mínimas de saúde e bem-estar. E dentro dessas falas, nas entrevistas, analisando o projeto, eles reportaram aí no artigo 1 que o servidor diz: nós convivemos com pessoas que são altamente conflituosas. A gente não pode esquecer que a população é de alto risco
a secretaria é responsável por duas coisas: a proteção especial e a capacitação. A existência de conflitos de qualquer ordem no ambiente de trabalho, ela tem sido apontada como um dos precursores do assédio. Também como isso também ocorre como um mediador de ocorrência, né? Pode piorar ou pode melhorar. O interessante aqui é a escalada dos conflitos externos da população atendida para os conflitos internos, né? A atitude do funcionário, nesse caso, né, não somente a atuação da chefia foi citada como um aspecto que deve ser modificado a fim de garantir um ambiente de trabalho que seja concomitantemente saudável e produtivo. Para a pesquisa, a atitude adotada pelo funcionário, tanto com seu superior quanto com outros funcionários, foi apontada como um fator que pode favorecer ou prejudicar as atividades desempenhadas nas unidades. Na opinião dos entrevistados, é necessário que o servidor também pondere e dialogue com seu chefe ou colega antes de julgá-los, criticá-los ou agredi-los, como mostra aí um trecho da entrevista que ele diz: vai haver uma maior reflexão do chefe para tomar alguma decisão, e até mesmo o funcionário, antes de fazer qualquer crítica ao chefe ou ao colega, essa coisa de conversar, né? Humanizar as relações. Opiniões sobre o que é assédio moral no trabalho, embora os membros dessa comissão sejam unânimes quanto à importância de ter tido uma discussão teórica sobre os conceitos e as implicações relacionadas ao assédio moral durante a capacitação, eles afirmam que o grau de conhecimento adquirido é insuficiente para lidar com as demandas, sendo necessário haver uma contínua articulação entre teoria e prática, como eles observaram inclusive em uma das falas aí na investigação, que disse o servidor: o aspecto importante é a gente tentar entender o assédio moral dentre as várias correntes existentes, fazer um confronto de ideias entre os autores. É muito ruim ficarmos em uma discussão linear sem ver as inúmeras faces. A gente deveria tentar ver isso aí. Até que ponto a teoria que nós estamos estudando vai dar conta se existe ou não assédio moral. Aquilo que a gente fez foi só para a teoria, tem que ser realmente praticado. E aí, dentro desse depoimento, as escritoras concluem que ficou evidente que, pelo menos para um dos entrevistados, havia necessidade de rever e confrontar os conceitos de assédio moral. Observou-se durante o treinamento que os representantes dos trabalhadores adotavam um conceito mais abrangente de assédio moral, congruente com o que hoje se discute como sendo assédio moral organizacional. Elas trazem uma teórica dizendo que assédio organizacional é um processo no qual a violência está inserida nos aparatos, nas estruturas e nas políticas organizacionais ou gerenciais, e que são abusivas e inadequadas. Além disso, elas concluem que as más condições de trabalho eram comumente relatadas como forma de assédio, embora a literatura não considere a condição de trabalho em si como um ato de assédio. Dessa forma, eles perceberam que, apesar de se buscar adotar um conceito único para o assédio, divergências podem surgir a partir dos pressupostos e dos interesses individuais e coletivos dos envolvidos. O apoio da gestão, dentro dessa pesquisa, ele foi bastante citado como um dos fatores que podem contribuir para a eficiência do trabalho dessa comissão específica, no caso. Cabendo ao secretário executivo e aos demais gestores a função de facilitar e incentivar o trabalho realizado, reconhecendo a relevância do projeto e auxiliando na sua divulgação. Um dos fatores mais fortes que deixa a comissão mais à vontade para que faça o seu trabalho é essa liberdade, essa abertura que a direção deu, dizem aí os depoimentos, né? Tem que ser mais divulgado, deve ter reuniões com a coordenadoria, diretoria, esclarecendo, e o compromisso principal da direção, do secretário executivo, secretário adjunto, coordenador, diretor, conscientizando de que eles têm que ter o primeiro compromisso.
o trabalho da comissão ele depende também da direção superior. Se a direção superior do órgão der importância e seriedade à comissão, ela vai render frutos, é o que dizem os depoimentos, né? E eles perceberam também ceticismo por parte do servidor público, de forma que dentro de fatores que podem diminuir ou inibir a eficiência do trabalho da comissão, os entrevistados se referiam a um ceticismo, por parte do servidor público, uma vez que para ocorrer os procedimentos de investigação é imprescindível que o funcionário assediado apresente sua queixa e, para tanto, ele precisa acreditar que seus direitos serão assegurados. Os discursos, né, que eles colocaram revelam exatamente isso e, logicamente, tem que ter muito tato, né? Um dos discursos dos servidores na entrevista ele diz assim: na proporção que a própria comissão observar ou sentir que realmente esse trabalho não está tendo êxito, muita gente vai ficar desestimulada. Então eu acho que na hora que existir uma punição de alguns diretores, eu acho que o servidor vai ter mais credibilidade nesse trabalho e o próprio governo teria um resultado mais eficiente. Porque o que existe no serviço público, diz o servidor, sempre eu tenho dito e em reuniões e vou dizer sempre se for preciso, é que o servidor público, ele não acredita quando ele fala a verdade, ele pode ser prejudicado, ele pode ser mal visto pelo diretor, pelo coordenador, pela direção da secretaria ou de autarquia ou fundação. Eu acho que as pessoas ficam mais inibidas, elas podem comentar, mas na hora de oficializar há um certo receio. Então é difícil para a comissão identificar sem que essa coisa chegue realmente para a comissão. Para você ver a dificuldade, né, do risco invisível. Há um receio dela realizar a investigação, percebe-se no discurso de alguns dos entrevistados um receio em realizar os procedimentos de investigação, tanto por acreditarem que ainda precisam de mais treinamento para avaliar os casos de assédio moral e elaborarem o parecer, como por se preocuparem com as repercussões que podem ocorrer em suas relações interpessoais no trabalho ao constatarem um caso de assédio moral. Eles dizem, né, o processo em si, diz o servidor, a gente tem receio de todo o processo, de investigar, mediar, apurar os dados, não se sente preparado. Enquanto, de um lado, o servidor diz, eu fico feliz em poder colaborar para a harmonia, no mesmo instante eu posso me deparar com alguma situação em que a gente vai ter que tomar atitudes e que, se na verdade for concretizado que existe o assédio, ou de um ou de outro, que a gente vai ter que seguir para apurar e ver de quem está com a culpa realmente e ter que seguir em frente até que seja apurado e ver a legalidade de todo o processo. Então, assim, essa parte eu fico um pouco triste, mas a gente vai ter que chegar lá e realizar esse trabalho. E lógico, para a gente concluir, elas fizeram as considerações finais e diz que o estudo sobre a formação de uma comissão setorial de combate ao assédio moral, realizada no âmbito de uma secretaria no estado do Ceará durante o ano de 2010, ele visou fornecer subsídios para a propagação do projeto em outros órgãos do Estado, visto que, a partir das experiências obtidas e das entrevistas realizadas, foi possível observar aspectos positivos e deficiências que podem ocorrer no contexto de intervenção em um grupo constituído por representantes da administração pública e de servidores. Assim, os pontos altos do processo que devem ser repetidos em outros órgãos e entidades são a discussão teórica do conceito de assédio moral e o treinamento nos procedimentos de investigação, apuração dos dados, realização das visitas às unidades e elaboração de pareceres com subsequente debate a respeito de sua veracidade. Especial atenção deve ser dada à constituição do grupo, ao trabalho sobre as relações interpessoais, comunicação, esclarecimento de objetivos e expectativas, definição de papéis, etc., com foco no funcionamento grupal e ao apoio institucional ao projeto. Então, parabéns às que escreveram esse artigo, muito bom, muito interessante, muito realista para quem vai fazer o nosso curso
sobre assédio moral, a gente vai trazendo definições e vai apresentar o que ficou definido por 184 países, né, dentro da comissão técnica que elaborou a Convenção 190 de junho de 2019 da Organização Internacional do Trabalho, que é sobre assédio moral e perseguição no ambiente de trabalho. Exatamente nesse sentido, isso na comissão, a gente analisa isso no curso, e também na resolução, na verdade na recomendação 206, também de junho de 2019, da Organização Internacional do Trabalho, em que eles aprofundam essas questões e que a gente vai trabalhar no curso. Então, parabéns, obrigado a você, obrigado pelos likes, participação, compartilhamento. Se for possível, comente, fale o que você pensa, né? Seja claro, tente ser equilibrado, e sei que com o seu comentário vai acrescentar, me ajuda a nível de melhorar a minha compreensão e com certeza ajudará muitas pessoas, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, como dizem aí os antigos. E muitas vezes a gente valoriza a leitura aqui porque, como dizia o Monteiro Lobato, os livros não mudam o mundo, né? Os livros mudam as pessoas, e as pessoas, sim, essas podem mudar o mundo. Então, a você, meus parabéns, se inscreva, participe, compartilhe. Até a próxima.